Olá, nesta aula nós vamos implementar a pausa. Para isso vamos implementar um novo componente, que é a tela de pausa. E essa tela ela vai ser composta de um gigantesco retângulo que vai cobrir toda a área do canvas e que vai deixar a tela do canvas um pouco esbranquiçada, ela é um pouco mais opaca. Além disso, nós vamos escrever bem no meio da tela, bem centralizado, pause. Então, vamos começar. Vamos criar o nosso novo componente, pause screen. E esse método, ele só vai precisar, a princípio, do método draw. Então, vamos começar. Podemos copiar muita coisa do nosso método de desenho aqui do score. Vamos copiar muita coisa daqui, porque vamos precisar do fill text, da fonte, do fill style, text align e de mais uma propriedade. Então vamos copiar tudo isso aqui e trazer para cá. Pronto. Para que o Game Manager funcione, precisamos importá-lo. Então, Game Manager. Ótimo. Agora vamos começar a trabalhar em cima disso daqui. Primeiramente, queremos escrever pausa em inglês, ou se quiserem escrever em português, fique à vontade. Aqui vamos colocar em bold e vamos escrever com 50 pixels. Ok. E o posicionamento tem que ser centralizado. Vamos colocar uma fonte um pouco mais clara, um cinza bem no meio do caminho. E o posicionamento desse texto tem que ser bem no meio da tela. Ou seja, vamos precisar do tamanho da tela, GameManager.config.width dividido por 2 e o mesmo para a altura. Height. Isso fará com que nós tenhamos escrito o paused bem no meio do nosso canvas, mas ainda queremos o efeito do canvas todo esbranquiçado. Para isso temos que desenhar um retângulo e dar o comportamento para ele de opaco. Vamos fazer isso antes dele escrever o pause. Como nós desenhamos um retângulo, podemos copiar a maneira como fizemos no square. Assim. Vamos trazer para cá. Ok? E as coordenadas serão da posição 0 até a largura do canvas e a altura do canvas. Nós vamos colocar uma cor branca. E, por último, aqui entra a novidade. Vamos incluir uma nova propriedade chamada Global Alpha. E o que isso faz? É isso que dá a opacidade. Aqui nós vamos colocar ela como 50% opaca e aqui voltamos ela a 100% normal. E é isso, nós já temos a nossa pause screen feita, completada.
Agora então vamos incluí-la no Game Manager. Aqui teremos uma pause screen. Ok. Por último, vamos desenhá-la aqui. Neste momento ainda não temos o comportamento de pausa e ele simplesmente vai esbranquiçar a tela e escrever pausa no meio da tela. Vamos então testar esse comportamento, ver se isso funciona e aí sim vamos incluir o comportamento de pausar o jogo. Então vamos testar. Ok, percebam como a tela ficou um pouco mais esbranquiçada e o paused está bem no meio do nosso canvas. Ok, agora vamos programar o comportamento da pausa. Vamos então criar uma nova propriedade em manager.inPause. Vamos atribuir o valor false para essa propriedade. Ok. E vamos alterar a nossa pause screen. Como? Eu só quero que isso seja desenhado se o jogo estiver em pausa. Se não estiver, eu não quero que ele faça nada. Sendo assim, se o jogo não estiver em pausa, eu quero que ele saia sem fazer nada. Ótimo. Agora, como nós atribuímos o valor de pausa para o jogo? Temos que atribuir uma tecla e alterar o nosso input handler. E podemos atribuir a tecla escape. Ou seja, caso o jogador pressione a tecla escape, o valor de GameManager.inPause vai receber o contrário. Pronto, desta forma, se o jogador pressionar Escape a primeira vez, o InPause passa a ser True. E se apertarem o Escape novamente, o jogo sai da pausa. Vamos agora fazer uma alteração na arena. Eu só quero que a peça continue caindo caso o jogo não esteja em pausa. Então, se o jogo não estiver em pausa, aí sim eu vou tentar mover a peça para baixo. E já estamos prontos para fazer o nosso teste. Temos aqui a nossa peça caindo e agora ESC. Voilá. Jogo pausado, nada anda. Se eu apertar o ESC novamente, a peça continua a cair exatamente de onde estava. Pausa, despausa. Ok, implementamos a pausa. E por essa aula é só. Nos vemos na próxima.